Começando o segundo Por que Ler, com o livro de hoje, 11 Anéis, a Alma do Sucesso. E hoje eu vou dar 4 porquês do porquê você lê o livro do Phil Jackson e do Ruth Delahunty. E tem o meu celular tocando. E esse é o segundo, porque o primeiro está lá no site www.lucasvale.com.br. Você pode olhar lá, que foi sobre o livro A Mágica de Pensar Grande. E então vamos lá aos 4 porquês. O primeiro porquê você lê 11 Anéis é pelas lições de liderança que o livro passa. O livro ele é escrito pelo Phil Jackson, que foi um dos maiores técnicos de basquetebol dos Estados Unidos, da NBA. Além de ter sido o primeiro jogador da NBA, depois ele foi técnico e foi o técnico que conquistou mais anéis. E ele teve uma grande consistência nessa conquista de títulos. Nessas lições de liderança, um dos primeiros conceitos assim, que explodiu minha mente foi sobre o conceito de liderança tribal, que vem do livro Tribal Leadership, em que existem diferentes níveis de liderança para diferentes tipos de equipe. Isso é interessante porque muitas pessoas elas querem te colocar no estado certo, como você deve agir e para onde você deve estar, mas eles nunca sabem exatamente onde você está e quais são os passos que você tem que seguir. E esse foi o primeiro livro que trouxe esse conceito que eu vi falando sobre isso. O segundo fator é que ele mostra como ele, enquanto líder, enquanto técnico do time de basquetebol, ele desenvolve a liderança de vários jogadores dentro da quadra. E cada jogador desenvolve um tipo de liderança diferente. Nem todos os jogadores têm o mesmo tipo de liderança. O Michael Jordan, que era um cara extremamente competitivo, ele seguia um estilo de liderança que era mais a liderança pelo exemplo. E foi aos poucos que o Phil Jackson foi aflorando outros aspectos da liderança dele e uma liderança mais solidária no momento em como ele conduzia o jogo, e mostrar outros tipos de lideranças mais abertas e outras lideranças mais fechadas, e como ele se adaptava a isso. Então, nesse aspecto, o livro é incrível. Quem tiver interesse no aspecto da liderança, esse é um excelente livro. E o segundo motivo por qual eu recomendo que você leia 11 Anéis, a Alma do Sucesso, é pelas técnicas que ele passa, como por exemplo a técnica da meditação plena, que te ajuda a estar mais consciente, estar no momento presente. E também existem pontuações do George Mumford, que desenvolveu a metodologia do Mindfulness, que é para você estar em um estado mais consciente o tempo todo. O Kobe Bryant é muito fã desse modelo de estado mental, para você nem estar muito focado no presente, nem estar distraído, você simplesmente ser o que você tem que ser. E o terceiro motivo para você ler 11 Anéis é pelo fator espiritual. O Phil Jackson ele sempre teve diversos problemas por ter sido criado numa família extremamente católico-cristã, se pode ser definido assim, mas ele nunca se adaptou àquele modelo e ele sempre buscou outras formas de ter um crescimento espiritual. E ele encontrou isso tanto no Zen budismo quanto nas culturas indígeno-nativo-americanas. E ele incorporou várias práticas do budismo e das tribos indígenas nativo-americanas dentro do basquetebol. E ele dava diversas lições de como incorporar isso para cada jogador. É interessante também que nos primeiros meses que ele estava com os jogadores, ele não dava uma instrução muito direta, mas conforme o tempo em que ele conhecia melhor cada jogador, ele passava livros para os jogadores, passava orientações mais específicas. Então esse é um aspecto muito interessante da forma como ele trabalhava com os jogadores, conhecendo primeiro e depois moldando cada ponto que era mais necessário. O
quarto fator é que ele mostra como muitos jogadores eles foram aflorados, como eles cresceram junto a um grande técnico, um técnico que sabia fazer as melhores habilidades dos jogadores aprimorarem. Porque o Michael Jordan, por exemplo, já era considerado o maior jogador da história. Mas apesar disso, ele ainda nunca tinha conquistado nenhum título antes do Phil. E demorou alguns anos para eles construírem a estrutura que era necessária dentro do Chicago Bulls, mas depois que eles construíram, foi um campeonato atrás do outro. O time se tornou implacável, sendo considerado o melhor time da história. E não só o Michael Jordan, mas outros jogadores dentro do time que afloraram, outros como o Scott Pippen, que no livro é um grande exemplo de liderança e muitas vezes um jogador não tão reconhecido, apesar de ter ido para o Dream Team nos Estados Unidos, não chegou a ganhar salários tão exorbitantes, mas ele possuía uma liderança que fazia todos dentro da quadra crescerem juntos. E tem diversos casos disso dentro do livro, de jogadores que foram aprimorados graças a esse efeito da liderança. E por último, vou dar um bônus aqui, que é, se você gosta de basquete, esse pode ser um excelente livro para você. Eu admito que o que mais me chamou a atenção no livro foi a consistência do Phil Jackson em conquista de títulos. Porque muitas vezes o difícil não é conquistar o título, mas é manter a consistência. E isso também é bem trabalhado no livro, que cada vez que eles ganhavam campeonatos, tanto no Chicago Bulls quanto no Lakers, se acendia uma chama nos egos dos jogadores e alguns acabavam se perdendo. E precisava ter um trabalho para eles voltarem focados, com humildade, mesmo sabendo que eram bons, mas que eram aquilo que eles aprenderam, eles tinham que guardar e ao mesmo tempo melhorar, porque as estratégias mudam para os próximos campeonatos. Então, se você quiser adquirir o livro, eu deixo um link pela Amazon que você pode dar uma olhada também. E você pode visitar o meu site www.lucasvale.com.br. Valeu!